Abra sua Bíblia no profeta Isaías, capítulo 42. Isaías 42. Assim está escrito na inerrante autoritativa palavra de Deus. Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito, não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vos-las farei ouvir. Oremos mais uma vez. Senhor, teu livro santo está aberto. Esta palavra é poderosa para endireitar veredas, para tratar os nossos corações. Tu sabes, Senhor, que não há capacidade em mim, e nenhuma condição eu tenho de estar aqui, mas que a tua igreja não veja o pregador, mas veja Cristo, o profeta, aqui nesta noite, por misericórdia e graça, por poder do Senhor, é que nós oramos em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, como é difícil esperar, a gente fica inquieto. Alguns aqui já tiveram essa experiência na fila, no ponto de ônibus, na estrada, esperando uma carona que não chega, e aí a gente passa a querer controlar, a gente fica querendo furar muitas vezes a fila, acelerar mais do que pode. A gente viu isso na palavra de Deus. A Sara não esperou, deu um jeito de fazer uma gambiarra para ter um filho. Saul também não esperou e arrumou lá um jeito dele mesmo fazer o sacrifício, sem esperar o sacerdote. O sermão de hoje fala de esperança, e esperança é uma palavra que está vinculada à espera. O sermão de hoje fala de ânimo para corações cansados. Eis o meu servo, Cristo, o que restaura. Isaías exerceu o seu ministério por um período de 40 anos, de 740 até depois de 701 a.C. Ele foi um instrumento escolhido por Deus em Jerusalém. O exílio de Israel na Babilônia forma o contexto de encorajamento aos aflitos que caracteriza o ministério de Isaías. E o capítulo 42, ele está localizado precisamente numa seção que fala do reino glorioso de Deus e do ministério de restauração. E essa seção ela inicia no capítulo 40 e vai até o capítulo 55.
E nessa seção existem 4 cânticos do servo, com S maiúsculo, apontando para Cristo. Nós já lemos um desses cânticos durante a liturgia, Isaías 53, e aqui, em Isaías 42, dos versos 1 ao 9, está o primeiro desses 4 cânticos, que celebram o servo do Senhor. Em primeiro lugar, esse texto apresenta o servo escolhido, manso e fiel, dos versículos 1 ao verso 4. Veja o versículo 1. Eis aqui o meu servo. Essa palavra eis apresenta solenidade. É como um anúncio grande e real. E vocês já viram em algum lugar: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E vocês já viram também, com os olhos da fé, aquela cena do Espírito descendo sobre Cristo, em formato como uma pomba, né? Em que ocasião que aconteceu isso? Na inauguração do ministério de Jesus, quando ele foi batizado, o Pai disse: eis o meu filho amado, em quem me comprazo. A pomba desceu, ali a gente vê a Trindade, ali a gente vê Deus Pai falando, Deus Filho sendo batizado, ungido para a sua missão, e Deus Espírito Santo em formato de pomba descendo sobre ele. O profeta Isaías disse isso aqui: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu Espírito. E o que ele vai fazer? Qual vai ser a missão dele? A missão dele vai ser promulgar o direito aos gentios. Quem são os gentios? Nós somos os gentios. Essas terras além do mar, ali, Mediterrâneo, né, onde a nação de Israel estava localizada, essas terras todas, ele vai promulgar o direito. Ah, como é bom quando a gente está meio torto e alguém vai e nos endireita. Isso é maravilhoso. Veja como que vai ser o ministério dele. O ministério dele, no versículo 2, é dito que ele não vai clamar, ele não vai gritar, não vai fazer ouvir a sua voz pela praça. Ou seja, esse servo, ele é o servo escolhido, mas ele também é o servo manso. Ele não chama a atenção, ele fala em gentileza, ele fala em paciência, ele não grita, como muitos fazem hoje, pelas praças virtuais, reverberando ali o seu desejo de dominar, de controlar pela retórica. Não é assim que o nosso servo manso age. O reino avança não com ostentação, mas com fidelidade. Ele é o servo escolhido, ele é o servo manso, mas ele também é o servo fiel. Assim está no versículo 3. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Versículo 4. Não desanimará, nem se quebrará até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Então, o versículo 3 vai dizer que, dessa expressão, né, vocês já viram isso na agricultura alguma vez? A cana quebrada, torcida, aquela que fumega, né? Solta fumaça. Ele olha para aquilo, alguns desprezam, mas ele não despreza. É uma figura de pessoas que estão próximas de perder a fé e a esperança. Pessoas que cansaram de esperar, que pararam de esperar. Mas o servo manso e fiel no seu ministério, na sua obra, que continua agindo hoje, aqui, nessa noite, ele tem misericórdia do seu povo, ele é clemente, ele não é implacável com os fracos e pobres de espírito, mas com os orgulhosos ele é implacável. Veja o verso 13 e 14, veja que interessante, é um paradoxo interessante. Quando eu li isso aqui, eu fiquei,
Que isso? Parece que está incoerente. Mas, por favor, leiam os versos 13 e 14 comigo. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará a sua força contra os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora dei gritos como a parturiente, e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Bom, no mesmo capítulo, uma hora fala de um servo que não vai gritar pela praça. E pouco mais à frente fala que ele vai gritar, mas um grito como da parturiente, dando à luz. Sabe o que é isso, irmãos? Na primeira parte, nós temos um Deus misericordioso com o seu povo. E do outro lugar, nós temos um Deus justo com aqueles que são inimigos do Evangelho. Ele é implacável com esses. Chegará um dia em que a ira do Senhor consumirá todos aqueles que desprezam a palavra de Deus. Todos aqueles que não têm coerência com essa palavra. Todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, mas o coração está longe de mim. Todos aqueles que vivem uma religiosidade mecânica, porque aprendeu isso e por repetição vai fazendo, e está na igreja e canta e louva, mas quando sai daqui, volta para o coração os ídolos que ficaram ali na porta, e amanhã estão correndo de novo atrás dos mesmos ventos da semana passada. Com esses o Senhor será implacável, com esses o Senhor vai gritar, com esses o Senhor vai colocar contra a parede. Mas o pobre de espírito, aquele que chora diante do Senhor, aquele que depende do Senhor como uma criança depende da sua mãe, com esses, ele é manso, ele é gentil, ele tem misericórdia, ele tem clemência. E o verso 4 vai nos dizer que esse servo, ele não é somente manso, o escolhido de Deus, mas ele cumpre a sua obra cabalmente. Ele não é como nós que iniciamos muitos projetos andando bem, animados, e paramos pelo meio do caminho. Ele não é como nós que muitas vezes estamos diante de novidades e o nosso ânimo vai lá em cima. Depois vem as primeiras dificuldades e o ânimo vai descendo. E com pouco aquilo que eu vi, que eu tanto queria lá atrás, agora isso aqui já está me trazendo repulsa. E eu chego no fundo do poço. E eu preciso olhar para ele e falar, Senhor, renova o meu ânimo, me ajuda de novo a olhar para minha família, para o meu trabalho, para a missão que o Senhor me deu, para que eu faça isso com fidelidade, para que eu faça isso com mansidão. Com o Senhor não acontece isso, porque o versículo 4 fala, não desanimará. Isso é perseverança, meus irmãos. Nós desanimamos, mas Ele não. Ele é perseverante em sua missão redentora e Ele é fiel até o fim. João, no seu evangelho, ele registrou que o Senhor amou aqueles que Deus deu para Ele no mundo e os amou até o fim. Ele não para de nos amar, olha que bênção. Ele não para de nos amar, Ele não deixa de nos amar, porque o amor dEle ao seu povo não está relacionado àquilo que o seu povo faz para Ele. Senão, seria um amor que eu mereceria, mas é justamente um amor que eu não mereço. É um amor que Ele me amou antes da fundação do mundo. Ele nos conheceu antes da fundação do mundo, do verbo de se relacionar intimamente conosco. Ele nos amou previamente, isso que é presciência, e com amor eterno, com amor que ninguém pode tirar das nossas mãos. As muitas águas não afogam este amor. Mais fácil secar os mares, ou apagar a estrela Antares, do que tirar o amor do coração do Senhor. Assim disse o poeta Estênio Márcios. Ele nos ama,
e Ele nos ama perseverantemente, e Ele não desanima de nos amar. E Ele não se quebra, continuando no versículo 4, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Bênção! O Evangelho está sendo pregado no mundo hoje, o reino está dia a dia se expandindo mais e mais, pessoas e mais pessoas estão sendo convertidas e chamadas até atingir o número dos eleitos, e o Senhor voltará. O Senhor voltará. O Senhor virá buscar o seu povo para concluir cabalmente a sua obra. O dono do mundo, que fez o mundo maravilhosamente bem, veio a este mundo quebrado para endireitar. Esse é o servo escolhido, o servo manso, o servo fiel que completará a sua obra. Ele é pacificador, ele é maior do que Moisés. Por que ele é maior do que Moisés? Moisés tropeçou, falou com ira, aquela rocha que era Cristo. Moisés recebeu leis escritas em tábuas de pedra, mas o nosso Deus, o mesmo que escreveu naquelas tábuas de pedra, Ele tem o poder de fazer algo maravilhosamente, infinitamente maior, que é escrever essa lei nos nossos corações, e de fazer com que essa lei se expanda e o Evangelho se torne universal, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, e todo joelho se dobrará e virá diante do Senhor. Note, querido ouvinte, querida ouvinte, que a palavra direito se repetiu 3 vezes nessa primeira porção. E o que é direito? Direito tem a ver com justiça. Sabia que para ser um juiz você precisa cursar um curso de uma faculdade de direito. E o que é direito? Direito significa nada mais, nada menos do que endireitar. E o que é endireitar? É consertar o que está estragado. Endireitar é restaurar a ordem, é desfazer a confusão, o caos que o pecado provocou, quando o nosso pai terreno, Adão, nos representando, pecou, e na queda, a poeira do pecado invadiu todos os lugares. Não existe um lugar que não tenha a poeira do pecado. Mas o servo fiel, ele veio para endireitar, ele veio para limpar isso com a sua vassoura, com o seu espírito que sopra e dissipa essas poeiras das nossas vidas e nos transforma e nos endireita. Ele pode endireitar a nossa vida, Ele pode endireitar a nossa relação com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos cônjuges, com os nossos funcionários, com os nossos patrões. Ele endireita tudo. Louvado seja o Senhor pelo nosso servo escolhido, nosso servo manso, nosso servo fiel, nosso servo que traz paz. Em segundo lugar, esse texto vai dizer também que este é o servo enviado por Deus com autoridade. Verso 5 ao verso 7. Verso 5: assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e espírito aos que andam nela. Você já parou para pensar que todo mundo que passa pela rua, foi Deus que deu o espírito para que aquela pessoa ande? Eu posso ver um ímpio passando do outro lado da rua e eu tenho que louvar a Deus por causa da vida dele, porque é uma criação maravilhosa que a ciência não consegue reproduzir. Mas não só isso, eu posso olhar para cima e ver aquele monte de estrelas
que os homens não conseguem nominar, contar, enxergar, de uma galáxia só. Descobriram já um planeta agora fora da nossa galáxia, que foi a primeira vez que conseguiram enxergar no novo telescópio. Mas o Senhor fez tudo isso para mostrar a grandeza, a beleza, a capacidade criativa dele. E o texto diz que ele estendeu isso. Ele estendeu os céus. Nós muitas vezes não conseguimos estender direito um lençol na nossa cama, mas o nosso Deus, ele estende os céus de maneira maravilhosamente bem, e que traz ordem para a existência, controla as estações. Esse é o Deus restaurador. Esse é o Deus que tem autoridade para criar, para agir. Então no verso 5, aqui o tom muda para reafirmar a origem divina da missão. O Senhor, ele é o Criador, mas também ele é o restaurador. O ânimo, que vem da palavra de alma, né? Vem ânimo, ser animado, ser inanimado, ser animado. O que é animado? Você ter o ânimo, você ter a vida, você se movimentar. O ânimo e a vida vem dele. Portanto, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, se você está cansado, você está diante do Deus Todo-Poderoso que pode renovar o seu ânimo. O versículo 6 vai reforçar isso, dizendo: eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Que maravilha nós podermos andar na luz e não mais na escuridão, não andarmos sozinhos, mas andarmos com o Emanuel, Deus conosco, a não estar nas nossas costas. Nós temos alguém que abriu as portas, que mediou o acesso a Deus. Ele é o único caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o nosso mediador. Por favor, vamos a Atos 26, versículos 17, 18 e 23. Acompanhem comigo o que diz a palavra nessa parte. Atos 26, (17, 18 e 23). Livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Versículo 23, isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Luz para os gentios, o nosso mediador fez isso. E de uma maneira muito belamente sintética, nosso símbolo de fé oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 8, primeiro parágrafo, vai dizer o seguinte: aprouve a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo. Deu-lhe desde toda a eternidade um povo para ser sua semente, e para, no tempo devido,
ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Esse é o nosso mediador. É isso que ele faz. Em tempos de trevas morais, ele é a luz. Em meio ao pluralismo, ele é o único caminho. Conforme João também escreveu no capítulo 14, versículo 6, o nosso único caminho. Versículo 7. Um versículo muito especial na exposição de hoje, porque vai sintetizar a obra do nosso mediador. Luz para os gentios, versículo 7, para abrir os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Há muitos cegos e presos espirituais ainda hoje, presos em seus próprios conceitos, cegos em seu próprio modo de ver a vida. Mas em Cristo, nós podemos ter reorganizado a nossa forma de ver o mundo, que a gente chama de cosmovisão. A gente passa a olhar o mundo de maneira diferente. Vamos lembrar que o profeta Isaías está escrevendo para um povo que está prestes a ir para o cativeiro babilônico. Esse povo está um pouco com medo, porque o reino estava dividido e a outra parte do reino já tinha ido embora. Samaria já tinha ido embora. E dentro desse contexto, o exílio babilônico é descrito como prisão escura. Mas esse profeta, ele não profetiza apenas o exílio babilônico, essa prisão escura, mas ele também profetiza a libertação desse cativeiro. Ele dá até o nome depois do rei que faria a assinatura do decreto de libertação, né? O rei Ciro. E a libertação, então, se o exílio aponta para a prisão escura, a libertação aponta para livramento espiritual. No Senhor, ainda que estejamos cativos, ainda que estejamos presos, ainda que estejamos espremidos debaixo dos fardos desse mundo caído, Ele pode nos libertar. Ele pode retirar de nós esses fardos, esses encargos. Ele convida para que a gente lance sobre Ele esses fardos e esses encargos, porque Ele convida: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vou dar descanso para a alma de vocês. De outro modo, Ele está dizendo: pare de buscar descanso em outro lugar, onde não tem descanso, onde só tem canseira. Para de ficar cavando o poço, está aqui a água que jorra para a vida toda. Vamos conferir outras falas do profeta, capítulo 45, versículo 22. Nós vamos para o capítulo 45 e vamos voltar de novo até o 42. Capítulo 45, versículo 22. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Agora o 43, capítulo 43, 11. 43, 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. E agora o versículo 16 do capítulo 42. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, fá-los-ei andar por veredas desconhecidas, tornarei as trevas em luz perante eles, e os caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhes farei e jamais os desampararei. No Senhor a gente pode confiar.
O Senhor veio endireitar os nossos caminhos, o Senhor veio consertar as nossas vias tortuosas, o Senhor veio nos fazer andar de uma maneira mais adequada e apropriada na vida. A esperança para nós que andamos batendo a cabeça por aí, a esperança. O Senhor tem autoridade para isso, o seu servo foi enviado com autoridade para nos endireitar. E finalmente, o servo escolhido, manso e fiel, o servo enviado por Deus com autoridade. Agora o profeta vai mostrar o servo que age para a glória de Deus, nos versos 8 e 9. Verso 8: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Interessante, a gente critica muitas vezes os católicos romanos, porque eles têm muitas imagens de escultura, eles têm ídolos afixados nas paredes. Nós não temos esse costume, mas o nosso coração é recheado de ídolos. Nós somos idólatras de ideias, idólatras de conceitos, fechados nos nossos achismos, nos nossos conceitos de mundo. João Calvino escreveu que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E todas as vezes que um ídolo entra no nosso coração, é a majestade de Deus que nós diminuímos. Eu sempre me perguntei: Senhor, por que Tu nos ensinas a orar, santificado seja o vosso nome, se o seu nome já é santo? O seu nome... Mas o nome dele tem que ser santificado na nossa vida. Quando o povo de Deus, que se chama pelo seu nome, faz coisa que esse Deus não agrada, esse povo macula o nome do Deus pelo qual eles são chamados. A gente precisa entender que há uma lógica, há um conceito, há uma linha única que une todos os mandamentos. Primeiro mandamento, não terás... Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento, guarda o dia de sábado para o santificar. Imagine a noiva. A noiva se casou e ela tem um marido. E ela deve amar só esse marido. A partir do momento que ela começa a amar outros homens, ela está quebrando o primeiro acordo feito com esse marido. Mas tudo bem, talvez a noiva, ela é fiel. A noiva, ela não tem outros maridos, ela só tem aquele marido. Mas ela gosta de, dentro da bolsa, guardar fotos de outros homens, ainda que não tenha nenhum relacionamento com eles. Essa noiva está quebrando o segundo acordo com esse marido, porque esse marido não quer que a noiva lide com imagens. Não foi o modo que ele escolheu para se revelar ao seu povo. Mas a gente insiste. Não, mas para fins didáticos, eu vou ajudar o Senhor, porque eu sou mais sábio do que Deus. Para fins didáticos vai facilitar. Quem disse que é assim que Ele quer? Não pode fazer imagens, não pode fazer esculturas, não pode nada desviar a atenção do meu Deus. Essa noiva não pode carregar fotografias dentro da sua bolsa de outras coisas. Mas tudo bem, a noiva é fiel, a noiva não tem nenhuma fotografia na bolsa.
mas ela costuma fazer algumas ilicitudes por aí. Às vezes, quando ela vai no supermercado comprar alguma coisa, ela não resiste à tentação e passa a mão no chocolate e enfia dentro da bolsa. E aí a câmara do chocolate, a câmara do supermercado pega lá o chocolate, não é? E depois sai aí, vaza o vídeo no grupo de fofocas da cidade. Ah lá, tá vendo? A esposa do fulano de tal profanando o nome do seu marido. Rapaz, você viu o que aquele camarada que é membro lá da igreja presbiteriana fez? Você não acredita e fala que é crente, profanando o nome do marido. Talvez você esteja sentado nesse banco aqui agora, diante da palavra de Deus, mas o seu pensamento está longe daqui. Quebra do terceiro mandamento. Estamos nos reunindo em nome de Deus e você está tornando isso coisa vã. O Senhor, Ele não reparte a sua glória com ninguém. Ele é exclusivista, porque Ele é o único que é digno de glória. Aquele que tentou ter uma gloriazinha foi lançado no inferno. O orgulho. Nós vimos que Ele é implacável com os orgulhosos, aqueles que buscam glória própria, orgulho próprio, que aparecem diante dEle com fogo próprio, e não com fogo do Senhor. Muitos hoje roubam a glória de Deus, querendo cultuar o Senhor do seu modo. Ah, mas o meu coração é sincero, eu fiz por sinceridade. O Senhor, Ele não quer somente sinceridade, mas mais do que isso, Ele quer obediência. Existem muitos servos que são sinceramente desobedientes, que querem inventar moda, que querem transformar o culto em um show, que querem fazer o culto agradável a si mesmos e não ao Senhor, que falam se o culto foi bom ou ruim conforme tocou as músicas ou não, de preferência que ele tem. Nós não viemos aqui para satisfazer as nossas vontades, nós viemos aqui para adorar o Criador e o Rei do Universo do jeito que Ele determina na sua palavra, com ordem e decência. Não pode ter espaço no púlpito para homens aparecerem, para pessoas talentosas expressarem os seus dons, para no final serem parabenizados. Rapaz, aquele solo ficou ótimo, hein? Há espaço para isso, não dentro da igreja. Vá ao teatro, vá ao show. Eu posso afirmar que você peca muito menos indo a um show de uma banda dita secular, se você quer apreciar a arte. Vai lá, escolhe uma banda boa aí, você pode ir no show do Roupa Nova, do Jota Quest. Você peca muito menos lá, do que você querendo trazer o estilo de show deles para dentro da igreja. Fazendo um gueto evangélico, que eu tenho meus filmes próprios, o meu próprio idioma, a minha própria cultura. Não é para isso que Deus nos chamou. O evangelho dele expande, vai para o outro lado do mar, alcança povos de outras culturas, vai além de cultura. O povo de Deus deve estar no meio dessa cultura, salgando, iluminando, trazendo ordem onde tem desordem. O povo de Deus, por natureza, ele é receptivamente criativo. Um povo que quer criar, porque é a imagem e semelhança de um Deus criador, e ele é também ativamente redentivo, tem mania de consertar as coisas. O povo de Deus tem a obrigação de ser organizado, sim, organizado com o seu tempo, organizado com as suas finanças, organizado na sua cama. O povo de Deus tem que fazer música boa, tem que escrever livros bons, tem que ser esmero no tudo que faz, tudo que vier à tua mão, faça bem feito como sendo para o Senhor. Você tem que se destacar no seu trabalho, não para a sua glória, não para o seu bolso ficar mais cheio, mas porque você carrega um nome santo, e esse nome, ele não pode ser menosprezado na sua vida.
Você precisa santificar este nome na sua vida. Ele não te deu vida, Ele não te deu roupa, Ele não te deu dinheiro, Ele não te deu 24 horas todos os dias para você correr atrás dos seus desejos. Ele não te trouxe a este mundo a passeio. Você veio com uma missão, e a missão é muito clara. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e alegrar-se nele para todo sempre. E você tem que buscar isso todos os dias, quer comendo, quer bebendo, ou fazendo qualquer outra coisa. Você tem que encontrar alegria no serviço a Deus, e não em satisfazer as suas necessidades, vaidades, futilidades, ver o filme que gosta. Não tem nenhum problema, desde que esteja no tempo, no momento adequado. O Senhor não compartilha a glória dele com outro. Se vamos nos gloriar, que nos gloriemos na glória dele. É isso que o apóstolo Paulo nos instruiu. O servo que age para a glória de Deus. E o último verso, versículo 9 do capítulo 42. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vos-las farei ouvir. Permita-me apenas voltar num ponto, para fechar a exortação anterior. 45, vamos lá no capítulo 45, porque o profeta disse algo muito importante. Veja o versículo 16. Isaías 45, versículo 16. Vamos ler juntos. Envergonhar-se-ão e serão confundidos todos eles, cairão a uma em ignomínia os que fabricam ídolos. Que a gente pare de fabricar ídolos no nosso coração, que a gente pare de pegar a glória de Deus e colocar nesses ídolos, porque estas profecias já se cumpriram. Os povos que fizeram isso, alguns foram riscados do mapa. Se você folhear aí o profeta Isaías, e você ir lá no capítulo 34, você pode até verificar alguns subtítulos que tem na Bíblia que não são canônicos, algumas vezes até atrapalham, mas a maioria das vezes de fato ajuda. No capítulo 34, a indignação de Deus contra as nações, e você vai voltando um pouco mais, você vai lá para o capítulo 23, profecia contra Tiro. Capítulo 22, profecia contra Jerusalém. Capítulo 21, profecia contra a Babilônia. Capítulo 20, profecia do cativeiro dos egípcios e dos etíopes. Capítulo 19, profecia contra o Egito. Todas essas nações receberam a punição. A profecia já se cumpriu para elas. E novas coisas acontecerão. O fato é que todas as vezes que nós estamos diante de uma profecia, no mínimo 3 coisas a gente tem que observar. Já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Já se cumpriu isso que foi dito. Cristo já veio. Cristo já andou por aqui entre nós. Cristo já foi morto por aqueles judeus. Mas Cristo voltará para concluir a sua obra. E essa profecia de luz para os gentios está se cumprindo hoje. Através de quem? Do povo de Deus, da igreja que recebeu aquilo que os anjos anelavam, que é proclamar as boas novas de salvação.
Deus planeja, Deus proclama, Deus executa. Nosso dever é esperar, crer e obedecer. E eu concluo com um convite ao ânimo e à confiança no Rei que faz toda a obra. Nós lemos aqui na liturgia o Salmo 146, e é um salmo que nós estamos aprendendo a cantá-lo na escola dominical. O Salmo 146, ele vai dizer o seguinte, nos versos 5 a 9. 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, estendeu, fez o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Ele é fiel, servo fiel. Versículo 7, que faz justiça aos oprimidos, e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino. O Senhor ampara o órfão e a viúva. Porém, transtorna o caminho dos ímpios. É a mesma mensagem. É a mesma mensagem do profeta Isaías. O Senhor, Ele guarda o peregrino, aquele que sabe que não tem morada nesse mundo. Agora aqueles que estão criando raízes nesse mundo, aqueles que vieram a este mundo meio que a passeio, serão arraigados, serão arrancados, serão expurgados. Tem um filme chamado Deixados para Trás, que criou uma ideia que não é correta, que naquele dia alguns serão arrebatados, e aí você está andando com alguém, e alguém do seu lado é arrebatado, e essa pessoa que foi arrebatada foi para o céu, mas biblicamente falando, é quem ficou, é que é o escolhido de Deus, porque o linguajar bíblico é que aqueles que não são do Senhor serão arrancados da terra, serão jogados fora. E é isso que vai acontecer na volta do Senhor. O céu será aqui, essa terra será reformada, restaurada, Ele vai endireitar tudo, e nós moraremos no mundo 100% certo, sem mais mácula, sem mais dor, sem mais choro, e ficaremos aqui, aqueles que são do Senhor. Agora aqueles que não esperaram em Deus, aqueles que não aguardaram o Senhor, que buscaram a sua felicidade em outras coisas, porque acharam que o Senhor estava demorando, esses serão arrancados daqui, esses serão jogados no fogo ardente, onde há chama. A gente volta lá para o capítulo 42, e o verso 7, para abrires os olhos aos cegos. Se você não viu isso até hoje, eu clamo misericórdia sobre a sua vida. Abra os seus olhos e passe a ver essa verdade. A gente caminha para onde a gente está olhando. A gente tem a tendência de ir para onde o nosso nariz está apontando. Para onde você está olhando na sua vida. Onde você quer chegar. A gente caminha normalmente para onde está o nosso tesouro. Onde a gente gasta tempo. Em que você mais gastou tempo nessa semana? Provavelmente aí que está o seu coração. Você tem que caminhar na direção da Nova Jerusalém. Você tem que caminhar com os olhos fixos no autor e consumador da fé, e não tirar os olhos dele. Abra os seus olhos. Abra os seus olhos. O cego é aquele que não vê a vida sobre a luz de Cristo e tenta iluminar tudo com a lanterna própria. Viverá eternamente frustrado. Para tirares da prisão o cativo, preso. Talvez nessa noite você esteja amarrado em seus próprios pecados e sentimentos, cheio de raiz de amargura, cheio de sentimento de autopiedade, cheio de pena de si mesmo.
Pare com isso. Se liberte dessas amarras. Eis aqui o meu servo a quem sustenho. O Senhor em Cristo nos sustenta. E o braço dele é muito mais forte do que o braço de qualquer ser humano. E para libertar do cárcere os que jazem em trevas. Talvez você está no meio da escuridão. Talvez você está confuso. E talvez você tenta se iluminar com a própria sabedoria, com a sabedoria de filósofos, com a sabedoria de coaches aí do WhatsApp, do Instagram. Somente Jesus é a luz que dissipa as trevas do nosso coração. Cristo não despreza a cana quebrada. Você pode estar cego, você pode estar preso, você pode estar em trevas, mas há esperança para você. Ele não desiste da mecha que fumegante. Espere no servo, confie no servo, sirva ao servo. E aplicações finais. Se você está fraco e abatido, Cristo é paciente com você. Se você está no pecado, Ele veio libertar do cárcere. Se está desanimado, Ele é perseverante e não falha. Se deseja um novo começo, Ele te sustenta pela mão. E se você está ansioso, beliscando a depressão, espere em Deus. Os que esperam no Senhor não serão envergonhados. E nós vamos concluir lendo juntos Isaías 25:9, o mesmo texto que nós lemos no início da liturgia, como a resposta da igreja que ouve o Senhor. Isaías 25, versículo 9. Leiamos. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Espere em Deus. Os que esperam no Senhor não serão envergonhados.